Olá, tudo bom? Eu sou o Lucas, sou graduando em Medicina Veterinária e hoje vou falar um pouco sobre neonatologia, com seus enfoques nos cuidados neonatais. Bom, primeiramente nós precisamos conhecer esta fêmea. Então o ideal é que seja uma paciente que nós já estaremos acompanhando faz um tempo. Então nós já iremos ter sua anamnese, seu histórico clínico, já teremos realizado o seu exame geral e específico, bem como os exames complementares, como o exame de sangue, com seus marcadores bioquímicos, e o exame de imagem, que com o exame de imagem, principalmente, nós poderemos ter uma noção de quantos filhotes são esperados nesta gestação. Bom, chegando no momento do parto, nós temos que avaliar a fêmea. Temos que saber se este parto pode ser um parto natural, um parto vaginal, chamado de parto eutóxico, ou se há necessidade de partir para um procedimento cirúrgico, onde será realizada uma cesariana. Este parto é classificado um parto distóxico. Bem, realizado o procedimento necessário, nós vamos ter o feto, que após sair da cavidade não é mais chamado de feto, e sim de paciente neonatal, um neonato. Partindo um pouco para a definição de nomenclatura, os pacientes neonatos são aqueles que estão nos seus primeiros dias de vida. Então nós temos que em caninos, um neonatal é aquele que está com 0 a 14 dias de vida. Já em felinos é um pouquinho mais curto, com os neonatais indo de 0 a 10 dias de vida. Isso é importante, pois o paciente neonatal ele demanda intensifismo nele. Tem que ter muito cuidado, pois os primeiros minutos e posteriormente os primeiros dias, eles são muito importantes e há muitos riscos desse paciente vir a óbito. Já o paciente pediátrico não, é um paciente que, entre aspas, ele é mais estável e que não vai demandar tanta atenção. Bom, então, foi realizado o parto, o feto já saiu da cavidade e nesse momento já é um neonato, e aqui nós temos um exemplo do que seria este neonato para poder praticar e demonstrar neste vídeo prático. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é estimular a respiração deste neonato. Se ele já está respirando por conta própria, ótimo. Mas se passou até 1 minuto e ele ainda não teve essa respiração, aí já é um ponto que nós entramos em atenção, pois este paciente ele pode estar com uma parada cardiorrespiratória, sendo necessário realizar a reanimação por compressão cardíaca. Bom, primeiro de tudo ele saiu da cavidade, nós pegamos esse neonato, e com uma compressa, de preferência uma compressa estéreo, nós iremos realizar a limpeza das vias respiratórias, retirando os conteúdos que tem nela, os restos fetais, e fazendo com que ele respire. Nós podemos também tracionar a língua, se ele ainda não tiver feito o reflexo respiratório. Com essa tração, é um estímulo a mais para ele poder respirar. Caso tenha feito a tração e a limpeza e esse neonato ainda não está respirando, nós podemos partir para uma intubação com um catéter de 12 a 16, notando que este catéter não tem o cuff, então a ventilação não será completa, ainda vai ter um escape desse cais. Uma intubação, ou nós podemos utilizar um suave nasal para fazer a limpeza. Outra coisa também muito importante de se notar é que ao sair do útero, esse neonato ele vai ter um choque térmico, onde ele está saindo de um ambiente com uma temperatura elevada e estável e vindo para um ambiente com uma temperatura baixa e instável. Então, por ele ser um neonato, os sistemas dele, principalmente o sistema termorregulador, não está completamente formado. Então, ele não consegue realizar a termorregulação por conta própria. Normalmente, quem realizará isso será a mãe. Mas, caso não seja possível, nós temos que realizar, nós mesmos, veterinários, temos que realizar esta manutenção da temperatura. Bom, após realizar a limpeza das vias aéreas e verificar que este animal está respirando,
nós vamos partir então para a realização do exame Apgar, que deve ser feito no 1º e no 5º minuto após o parto. Caso haja necessidade, esse exame Apgar será repetido de 5 em 5 minutos. Bom, este exame ele consiste em você fazer você avaliar uma série de parâmetros do seu neonato. Então, o primeiro parâmetro que nós vamos avaliar e pontuar de 0 até 3, conforme descrito na tabela Apgar, será o parâmetro cardiorrespiratório. Então, com um estetoscópio, cujo qual eu não tenho no momento, nós iremos realizar a ausculta torácica deste animal e verificarmos a frequência cardíaca, se há uma frequência cardíaca, a frequência respiratória e o esforço respiratório deste animal. Bom, os neonatos, por eles não terem o sistema cardiorrespiratório desenvolvido, ainda está em formação, ele vai apresentar uma hipovolemia e uma baixa de pressão sanguínea periférica, fazendo assim com que o coração e o sistema parométrico ele faça uma regulação, com que ele tenha uma taquicardia. Então, os batimentos cardíacos dele vão estar entre 220 batimentos por minuto, numa média. Já os movimentos respiratórios, eles vão de 10 a 40 movimentos por minuto, pois ainda terá líquido neste pulmão. Então, é necessário esperar esse pulmão realizar essa absorção e a produção do surfactante, que é a substância que impede o pulmão de colabar. Ok? Bom, após verificar o sistema cardiorrespiratório e ver que esse animal tem ou não esforço respiratório, nós vamos partir para a avaliação de dor, tônus muscular. Como este é um boneco, não dá para ter uma avaliação muito precisa do tônus muscular dele. Aqui eu tirei que é inexistente o tônus, então teria uma nota 0 no Apgar. Mas, brincadeiras à parte, nós vamos avaliar o tônus muscular pela manutenção da postura corporal deste neonato. Então, a postura ela deve ser um arqueamento da coluna torso-lombar. Então, ele tem que ficar... Eu não sei se eu consigo demonstrar muito bem aqui com ele, porque ele não é articulado, mas ele deve ficar numa posição de C. A coluna dele tem que ficar arqueada, tem que formar um C. Bom, após a verificação deste tônus, nós vamos ver a irritabilidade reflexa. Se este animal ele tem uma movimentação de repulsão e se ele apresenta uma focalização, ok? E, por último, mais ou menos importante, nós vamos avaliar a coloração da mucosa, avaliando a coloração da mucosa oronasal, ou seja, do focinho. E vamos ver se ela é rósea ou se ela é uma rósea intensa. Todos esses parâmetros eles serão pontuados com uma nota de 0 até 3. No final, essa pontuação de todos os parâmetros será somada e se o animal tiver uma nota de 0 até uma nota acima de 7, ele será considerado um neonato ígio e não é necessário realizar cuidados intensivos nele. Se ele tiver uma nota entre 3 e 6, ele é considerado um neonato que vai precisar de uns cuidados médios. E se ele tiver uma nota abaixo de 3, aí nós temos que abrir o olho, porque ele é um neonato em emergência e que vai precisar de cuidados intensivos. Bom, seguindo o roteiro da atividade proposta, eu decidi falar sobre o tema de hipoglicemia em neonatos. Assim como os outros sistemas, o neonato ele vai ter o sistema hepático se desenvolvendo até os 145 dias de vida. Por este motivo, os neonatos eles são muito dependentes da sua alimentação para manter os níveis de glicemia, principalmente por causa da maturidade hepática. Então, eles têm que se alimentar no máximo de 1 em 1 hora. Se passar de 2 a 3 horas sem alimentação, já é algo muito preocupante. É bom ressaltar que os níveis de glicemia dos neonatos eles são em cães de 111 a 146 mg por decilitros e em felinos de 76 a 129 mg por decilitros. Se em qualquer uma dessas duas espécies a glicemia baixar para menos de 40 mg por decilitro, já é considerada uma hipoglicemia severa.
Bom, então os sinais clínicos da hipoglicemia são basicamente os mesmos que a gente vai ver em cães adultos, porém mais acentuados e mais preocupantes por se tratar de um neonato. Então, como sinais clínicos, nós vamos ter incoordenação, flacidez, fraqueza ou até mesmo coma. Para tratamento, a gente vai lembrar que eles são muito dependentes da sua alimentação, pois pela alimentação eles conseguem fazer a metabolização do glicogênio, já que eles não têm muita gordura corporal e o fígado é imaturo. Para tratamento, nós vamos utilizar uma solução de dextrose a 5 ou 10%, podendo esta ser administrada via intravenosa. A gente vai utilizar a jugular externa como via intravenosa, preferencialmente. A administração é de 0,5 a 1 mg quilo, fazendo uma administração lenta. Vale ressaltar também que nós podemos utilizar a dextrose a 10%, numa administração de 2 a 4 mililitros por quilo. A administração sendo lenta e após realizar a administração dessa solução de dextrose, nós temos que fazer uma administração de solução para não ter uma hipoglicemia por repote. Nós também podemos optar pela via oral, utilizando dextrose a 10% com uma administração de 2 a 4 mililitros por quilogramas. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.